do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, acompanhando as nossas aulas. Vamos fazer uma oração para iniciarmos então a nossa aula. Fechem os olhos, juntem as mãos e vamos falar com Deus. Senhor, obrigada por mais um dia de vida, obrigada pela nossa saúde, pela nossa família. Abençoe a nossa aula neste momento para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer. Cuida das nossas vidas, em nome de Jesus, que eu oro com perdão dos nossos pecados. Amém. Bom, vamos então recordar um pouco da aula passada. A aula de número 5, que se chamava A Vitória de Davi, nos conta sobre a vitória de Davi contra o gigante Golias. Bom, Davi ele era um pastor de ovelhas e Golias era um gigante temido por todo Israel. Ele era um filisteu gigante. Bom, Golias desafiou o povo e Davi se prontificou a lutar contra este grande gigante. No final a gente pôde ver que Davi venceu, mas não porque ele era mais capaz, mas porque Deus era com ele e o abençoava. Bom, para continuarmos então a história, a trajetória de Davi, vamos abrir a nossa revista na lição de número 6, que se chama Davi toca para o rei. E vamos também abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, nos capítulos 16, 18 e 19. São desses capítulos que provém a nossa história de hoje. Tá legal? Quero então que vocês agora prestem atenção no versículo da nossa aula, que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Vamos ouvir então. 1 Samuel 17, 37. Pai teu Senhor seja contigo. Bom, vamos então para a nossa história. Vocês devem ter percebido que com o decorrer da nossa aula, nós estudamos que o rei Saul, ele vinha cada vez mais decaindo do seu poder. Bom, isso acontecia porque Deus, ele reprovou o reinado de Saul e dessa forma Deus não abençoava mais o rei Saul em seu reinado e por isso ele vinha decaindo de seu poder. Isso aconteceu porque o rei Saul, ele desobedeceu a Deus. Ele não obedeceu ao que Deus tinha determinado para ele fazer. Bom, também a contrário senso, a gente pode notar que Davi vinha cada vez mais alcançando lugares maiores. Porque tudo que Davi fazia lograva êxito, porque Deus abençoava a Davi. Bom, também a gente vai ver que, na verdade, é um segredo que eu vou contar para vocês, Deus ele já havia escolhido Davi para ser um novo rei, só que nem Saul e nem Davi sabiam disso. Bom, pelo fato então de Deus não estar mais abençoando o reinado do rei Saul, a Bíblia nos conta, e eu quero que vocês agora abram em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Nos conta assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava.
Bom, na verdade, então, o Senhor Deus, ele se retirou, né? Se retirou da presença de Saul, e por isso a Bíblia nos conta que o espírito maligno o atormentava. Ou seja, Saul passou a se sentir inquieto, sem paz no coração, porque essa situação o atormentava, o deixava muito inquieto. A situação de perturbação do rei Saul, ela era tão visível e tão notória que os empregados, a Bíblia nos conta, os servos de Saul, notaram e perceberam que havia algo de errado com o rei. O rei andava de um lado, andava de outro, se sentia atormentado, se sentia perturbado. Daí então que os servos do rei Saul tiveram uma ideia. Eles disseram assim: bom, vamos chamar alguém para tocar harpa, e assim com essa música o rei possa se sentir mais aliviado e o espírito então maligno possa, né, ir embora, e de acordo com a música o rei Saul pudesse se sentir mais calmo, menos atormentado. Um dos servos disse, olhem só, que conhecia um moço, e esse moço era o filho de Jessé, que sabia tocar harpa, era forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e que o Senhor era com ele. Quem era esse homem? Era Davi. Foi então que o rei Saul ordenou aos seus servos que trouxessem a ele um homem para que pudesse tocar bem. Vamos ver como isso aconteceu? Fiquem ligadinhos. O rei Saul estava inquieto, pois um espírito maligno o atormentava. Os servos de Saul o aconselharam a levar à sua presença um homem que soubesse tocar harpa. Esse homem era um homem de guerra, forte, valente, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor era com ele. Esse homem era o filho de Jessé e se chamava Davi. Saul andava então de um lado para o outro, com a cabeça abaixada, demonstrando um comportamento muito inquieto e atormentado. E quando Davi chegava até ele e tocava a sua harpa com muita reverência ao rei, Saul se acalmava. O rei Saul, então, após ouvir o som da harpa tocada por Davi, se sentia mais calmo e sossegado. Bom, como vocês puderam ver, Davi ia tocar para o rei Saul toda vez que Saul se sentisse atormentado. Então Davi, toda vez que o rei Saul se sentisse atormentado, ele ia lá e tocava a sua harpa, e o rei Saul, ele se sentia aliviado e se sentia mais calmo. E vocês acham que inicialmente o rei Saul, ele gostou de Davi? E a resposta é sim. Saul inicialmente, ele gostou tanto de Davi que o fez o seu escudeiro, ou seja, colocou Davi para trabalhar no palácio com ele, com o próprio rei. Bom, tudo parecia então estar sob controle até o momento em que Davi venceu o gigante Golias. As pessoas, elas começaram a admirar a Davi. Bom, a Bíblia nos conta que em 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 6, que sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército
E voltando também Davi de ferir os filisteus, ou seja, em uma guerra, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, júbilos e instrumentos de músicas. As mulheres estavam todas eufóricas porque Davi, ele estava vencendo todas as batalhas. Então, as mulheres, versículo 7, se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Depois desse cântico aconteceu uma coisa. Bom, Saul, ele passou a sentir, a partir do cântico das mulheres, ele passou a sentir inveja, ciúmes, que é um sentimento reprovado por Deus. Porque Saul falava assim: nossa, as mulheres atribuíram a mim apenas milhares, que eu venci apenas milhares na peleja, na guerra. Porém, a Davi, as mulheres atribuíram 10 milhares, ou seja, Davi tinha logrado mais êxito do que o rei Saul, e as mulheres cantaram isso. E por isso, então, o rei Saul, a partir daí, começou a olhar a Davi com outros olhos. E Saul pensou assim: bom, 10 milhares aquelas mulheres atribuíram a Davi e a mim somente milhares. O que falta para Davi querer o meu reino? Bom, depois desse dia, então, Saul, ele não tinha mais simpatia por Davi, correto? E a Bíblia nos conta que no dia seguinte, quando Davi, ele estava tocando a harpa para Saul se acalmar, Saul tinha uma lança na mão e tentou acertar a Davi, o encravando essa lança na parede. Mas, como Deus era com Davi, Davi se desviou por 2 vezes e por pouco ele não foi ferido, por pouco Davi não morreu pela astúcia, pela ingratidão do rei Saul. Deus com certeza se desagradou de Saul ali naquele momento. Bom, como Saul então ele não conseguiu o que ele queria, o que Saul estava querendo? Saul estava querendo matar Davi. Saul então ele pensou em uma estratégia diferente, já que ele não conseguiu matar a Davi como ele tentou com a lança. Saul então disse para Davi que daria sua filha mais velha para se casar com ele, mas com uma condição. A condição que o rei Saul impôs a Davi foi que Davi fosse à frente de todas as batalhas, mas Saul estava com a intenção de que, se Davi fosse à frente das batalhas, ele seria morto. Então a intenção do rei Saul era matar Davi se ele fosse à frente das batalhas. Mas mesmo Davi, ele aceitando essa condição e indo à frente das batalhas, indo à frente das pelejas, ele nem sequer ficava ferido, porque o próprio Deus é quem o protegia, é quem ia à frente da peleja e não permitia que acontecesse nenhum mal para Davi. Bom, depois de um tempo, descobriu-se que a filha mais velha de Saul, ela tinha sido dada para o casamento a outro homem, mas Davi acabou casando-se com a filha do rei, que se chamava Mical. Então, na verdade, a filha que estava prometida do rei Saul casou-se com outro homem, mas Mical, que era outra filha do rei Saul, conseguiu casar-se, conseguiu
acabar casando com Davi. A Bíblia também nos conta que mais uma vez o rei Saul, ele tentou com a sua lança matar Davi. E mais uma vez Davi se desviou do golpe e fugiu. Naquela noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi para que vigiasse a casa de Davi, porque ele queria que os seus servos matassem a Davi logo pela manhã. Bom, a sua esposa Mical ficou sabendo da trama do seu pai contra o seu esposo Davi, avisou o plano para Davi, que Saul queria tirar a vida dele, e o alertou para que ele fugisse, porque o seu pai iria matá-lo logo pela manhã. Davi, então, ele conseguiu fugir, porque acima de tudo, Deus sempre estava com ele para o proteger. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E o que nós pudemos aprender com a nossa lição hoje? Nós pudemos aprender com Davi que quando nós temos um talento, nós devemos usar esse talento para agradarmos a Deus em primeiro lugar e para ajudarmos as pessoas, para ajudarmos o próximo. Bom, curiosidade. Vocês sabiam que Davi, ele escreveu 72 músicas do livro de Salmos? Ou seja, ele usava o seu talento, sobretudo, para engrandecer a Deus. E como Davi sempre foi humilde e usava a sua habilidade para o bem do próximo e, sobretudo, para agradar a Deus, o Senhor o exaltou e veremos nas próximas aulas que Davi se tornou o rei escolhido por Deus. Bom, com Saul, nós aprendemos que a gente não deve se afastar de Deus, que a gente não deve desobedecer a Deus e que quando nós não caminhamos com Deus, a gente pode cair no erro de pecar contra a vida das pessoas e não nos arrependermos. Saul, ele sentia ciúmes, ele sentia inveja de Davi. E Deus, ele se desagradava disso. Bom, nós não precisamos sentir inveja do nosso coleguinha, nós não precisamos sentir inveja das outras pessoas se elas tiverem um talento que a gente não tem. Sabem por quê? Porque Deus, ele dá a cada um de nós um talento e uma habilidade diferente. É só nós descobrirmos com o tempo qual é essa habilidade. Bom, pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Fiquem com Deus e até a próxima. Escola do mundo.